Sejam muito bem-vindos ao webinar da indústria específico que nós fizemos aqui para a indústria do setor de plástico. É um prazer ter vocês aqui conosco. Esse webinar é uma realização do programa Potencialize, que é liderado pela GIZ, que é a agência alemã de cooperação internacional, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, com o BNDES, com o Desenvolve SP e com o Senai, que está aqui hoje com a gente nessa apresentação. E para quem não conhece o Potencialize ainda, vou falar rapidinho, é um programa que tem como objetivo conscientizar e levar informações sobre eficiência energética para mais de 5.000 indústrias do estado de São Paulo até 2024. Além disso, também é nosso objetivo realizar mais de 1.000 diagnósticos energéticos nessas indústrias e implementar mais de 400 projetos de eficiência energética. Ao final desse trabalho todo, a ideia é que seja reduzido, né, a emissão de gás carbônico na ordem de 1,1 milhão de toneladas na atmosfera e também redução do consumo de energia de 7.000 gigawatts-hora num total. Bom, esse é o segundo webinar que a gente realiza para o setor específico, para o setor de plástico, então é um prazer estar com vocês aqui, não sei se tem alguém que já participou do outro, mas se não, é uma nova oportunidade para vocês conhecerem, né, sobre eficiência energética, sobre o programa. A gente agradece super a presença de vocês. Meu nome é Carolina Crepaldi, eu sou jornalista e eu coordeno as ações de comunicação e marketing aqui do Potencialize. A gente vai começar já as apresentações, e aí eu queria avisar vocês que o nosso chat está aberto, então ao longo das conversas, das apresentações, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês, as dúvidas, que ao final das apresentações nós voltamos e vamos esclarecendo tudo, a gente faz um bate-papo aí no final. Bom, é isso, a gente vai então dar as boas-vindas para o Marco Chivi, que é o diretor do programa Potencialize pela GIZ. Marco, seja bem-vindo. Bom dia a todas e todas. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, pela participação, para conversar sobre eficiência energética no setor de plástico. Eu acredito que é um setor extremamente importante. Só antes de iniciar a minha apresentação breve sobre o programa Potencialize, uma explicação quem é a GIZ, né? A Agência Alemã de Cooperação Internacional. Nós somos uma organização do governo alemão de utilidade pública com o objetivo de apoiar instituições e governos em países de desenvolvimento no alcance dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente aqui no Brasil, em relação ao combate a mudanças climáticas. Então, a GIZ tem vários projetos, programas de apoio, sempre seguindo uma demanda do governo brasileiro, de instituições brasileiras. Bom, a gente vai compartilhar aqui o slide, o Ulisses, acredito, vai compartilhar, né? Mas, assim, vou falar um pouco sobre os benefícios da eficiência energética na indústria, né? A eficiência energética tem um grande potencial de contribuir com a redução de emissões de gás de efeito estufa. A estimativa é que a eficiência energética ela deve contribuir com 35% para o atendimento das metas globais em relação a mudanças climáticas. Então, além das energias renováveis, a eficiência energética tem uma importância muito relevante, muito estratégica, e, ao mesmo tempo, ela pode aumentar a competitividade industrial, reduzindo custos com energia, reduzindo custos operacionais e também reduzindo emissões de outros poluentes, o desperdício de água. Em alguns casos, pode aumentar também a situação da saúde e segurança, porque quando se faz um projeto de eficiência energética,
é um projeto de modernização energética dessa fábrica que está sendo atendida, né? E aí tem vários outros benefícios, envolvendo também, por exemplo, os fornecedores, né, que fornecem essas tecnologias. A gente gera empregos também no lado desses fornecedores, e as empresas, as empresas industriais conseguem atender os critérios de ESG, né, os critérios ambientais e sociais e de governança, que estão cada vez mais ficando importante para as instituições financeiras e fundamentais para acessar linhas de crédito mais vantajosas. Então, o objetivo do programa Potencialize é viabilizar investimentos em eficiência energética de pequenas e médias indústrias no estado de São Paulo, né? E assim estabelecer um exemplo e um modelo replicável para outras regiões do país e fomentar o crescimento de eficiência energética em pequenas e médias empresas. Nós trabalhamos com uma série de instituições, né? A GIZ só está apenas atrás, fomentando a execução desse programa. Nosso principal parceiro técnico é o Senai São Paulo, né? Para entregar os serviços e os atendimentos técnicos para as indústrias. E o parceiro político é o Ministério de Minas e Energia, né? Porque nós trabalhamos também com o fomento de novas políticas públicas. O braço financeiro do programa é, aqui no estado de São Paulo, Desenvolve SP, que é o Banco do Governo do Estado, e o BNDES no nível nacional. Temos também alguns estudos estratégicos junto com a ANEEL, com a EPE, parcerias com a própria ABESCO, que é a Associação das Empresas de Conservação de Energia, são empresas especializadas em eficiência energética, e o apoio financeiro desse programa ele veio através de alguns governos europeus, né, incluindo o governo alemão, mas também a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a União Europeia, por meio de um mecanismo de financiamento que se chama NAMA Facility. Próximo, por favor. Aí, só para reforçar a fala da Carol, aqui para apresentar os parâmetros da iniciativa, o programa trabalha com 18,3 milhões em fundos, né, em fundos não reembolsáveis, é uma subvenção disponibilizada através da NAMA Facility, através da GIZ. Nós trabalhamos com 2 fundos garantidores, aqui no estado de São Paulo, o fundo garantidor da Desenvolve SP, que vai facilitar o acesso a crédito e reduzir as exigências de garantia para acessar a linha de financiamento da Desenvolve SP. Trabalhamos também com o BNDES em relação ao fundo garantidor, que eles montaram também para eficiência energética, aí especialmente para trabalhar também com bancos privados, né? Tem alguns bancos privados que já se habilitaram para acessar esse fundo garantidor, e nós estamos implementando, o objetivo é implementar 1.000 diagnósticos energéticos em 1.000 pequenas e médias empresas, só aqui no estado de São Paulo. E aí, com isso, a gente espera poder implementar 425 projetos de eficiência energética com financiamento de bancos, né, contando aí com as linhas mais vantajosas, e viabilizar uma redução de emissões de gás de efeito estufa acima de 7.000 gigawatts, incluindo, né, a redução do consumo de energia elétrica e energia térmica também. E, por final, também reduzir as emissões de gás de efeito estufa em torno de 1,1 milhão de toneladas de CO2 equivalentes. Então, é um programa que fortalece a competitividade das empresas, mas, ao mesmo tempo, também traz um ganho ambiental significativo. Próximo, por favor.
Então, só para apresentar o status do programa, né, iniciamos a operação do Potencialize no ano passado. Por enquanto, temos 867 pequenas e médias empresas industriais cadastradas no programa, aqui no estado de São Paulo. E o Senai, nosso principal parceiro técnico, já está elaborando 189 projetos de eficiência energética com os subsídios dessa iniciativa, né? E aí estamos atendendo vários setores e estamos bastante felizes de contar também com a participação forte aí do setor de plástico borracha, que está, por enquanto, com uma participação de 13% nos projetos em elaboração. Então, é isso do meu lado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas e todas. E estamos à disposição para apoiar vocês nessa jornada da eficiência energética no setor plástico. Obrigada, Marco, pelas informações. Agora eu vou chamar para contar um pouquinho mais sobre o programa para vocês. O coordenador de relacionamento com a indústria do Instituto Senai de Tecnologia e Energia, Ulisses Vieira. Ulisses. Muito obrigado, Carol. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar falando um pouquinho aí sobre esse tema tão importante que é a eficiência energética e principalmente essa excelente oportunidade para as indústrias aqui do estado de São Paulo, né? Então, dando continuidade aí, Marco, muito obrigado aí pela sua fala, parabéns. Eu gostaria de falar um pouquinho de quem são os beneficiários, né? Quem são as empresas, né? Como esses são os critérios para que as indústrias possam se beneficiar desse programa, né? Então, qualquer indústria que esteja localizada no estado de São Paulo, que tenha KNAI industrial, pode ser tanto KNAI primário ou secundário, e que tenha o porte, né, o faturamento até 300 milhões, né, o nosso limite, e 499 funcionários. Então, se a empresa ela tem um faturamento até 300 milhões anuais, e ela possui até 499 funcionários, ela pode estar participando desse programa, ela pode estar se inscrevendo para receber o subsídio, né? Qualquer segmento, claro que hoje a apresentação aqui ela é focada e direcionada aqui para o setor de plástico, né? Mas qualquer indústria, né, tem que ter que na industrial ela pode estar se beneficiando disso. Tá? E qual que é a atuação do Senai, né? O Senai São Paulo, ele é o responsável não somente por capacitar os especialistas, né, que estão fazendo o atendimento nas empresas, né, seja o pré-diagnóstico, seja o diagnóstico, seja o acompanhamento das implementações, né, e também dá toda essa questão técnica, esse apoio técnico para as indústrias, né? Então, o Senai capacita esses profissionais e os profissionais também são da equipe do Senai, né? Então, hoje nós temos uma equipe que está distribuída em todo o estado de São Paulo, né, para atender de maneira mais rápida e de maneira mais eficiente possível as empresas que aderirem ao programa, né, que se inscreverem e que se iniciarem aí a trajetória no programa Potencialize. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância da gestão de energia, né, e o diagnóstico energético, tá? Então, primeiro, né, por que é importante a gente estar aqui hoje, reunidos, falando sobre esse tema de eficiência energética? Primeiro, porque o mercado de eficiência energética, a gente está falando aí de uma maneira bem conservadora, né? Falando em as principais empresas, os maiores consumidores de energia, a gente está falando aí de 75 bilhões por ano eles gastam com energia, e numa questão, uma previsão aí conservadora de 5 a 8%, que é a estimativa de redução que a gente tem, né, de economia com eficiência energética. Então, a gente está falando aí num potencial de 5 bilhões por ano. Tá? Então, é uma possibilidade muito grande para a gente estar atuando, né? E também porque a gente precisa, né, de mais profissionais capacitados aqui no Brasil, né, do que existem hoje, né, na temática de eficiência energética. A gente percebe que no Brasil existe um déficit, né, disso, e esse programa ele também está trazendo essa grande oportunidade aí para as empresas estarem tendo esses profissionais gabaritados aí para atender e identificar oportunidades nas suas plantas fabris. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre energia, né? Nesse caso aqui, energia elétrica, mas o programa ele não
aborda somente energia elétrica, ele também aborda principalmente energia térmica, né, o gás, né, e outros insumos. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né, quando a gente fala de energia elétrica, a gente pega aqui uma análise de 95 a 2021, a gente pode ver por essa linha vermelha do gráfico, que é o aumento, né, aumento médio do custo de energia para a indústria. Tá? E essa linha azul, ela mostra aqui a correção do IPCA. A gente percebe que o aumento do custo da energia para a indústria, ele foi 158% maior do que a correção do IPCA. Então, assim, é um custo que tem aumentado a cada dia, né? A gente percebe isso também no gás, nos outros insumos, né? Esse custo ele só vai aumentando ano após ano. E as empresas, elas precisam monitorar, elas precisam fazer a gestão da energia dos seus processos. E a gente costuma dizer que eu destaco na fatura de energia aqui, que geralmente as empresas, elas acabam, uma boa parte delas, né, acaba monitorando duas informações da conta de energia. Somente ali a data de vencimento, né, e o valor. Né? Então, ela olha, quanto que veio de conta de energia esse mês? Qual que é a data de vencimento? E, na verdade, a empresa ela precisa monitorar todos os indicadores que vêm marcados na sua fatura de energia. Né? Então, oportunidades ali, às vezes, de multas, né, que a empresa está pagando de excedentes de reativo, de ultrapassagens de demanda, né? Então, para relacionar esse custo de energia que ela está tendo, né, a quantidade de energia consumida, ela precisa atrelar isso, por exemplo, a um indicador, né, um indicador de consumo, né, o que a gente chama de indicador de desempenho energético. Né? E esse indicador é fundamental. A empresa ela precisa ter um indicador de desempenho energético para monitorar o seu consumo, tá? Então, essa gestão ela é fundamental e geralmente a empresa ela fica ali, né? O empresário ele está numa situação onde existem muitas oportunidades. Exemplo, alteração da modalidade tarifária, troca de equipamentos, né? Eu vou trocar minha caldeira, eu vou trocar minha injetora, eu vou trocar meu motor, eu vou trocar meu sistema, o meu forno, a minha estufa, né? Isso pode trazer uma economia? Claro, né? A alteração do contrato de demanda, a parte de mercado livre de energia, né? O empresário fica, o que fazer primeiro? Né? E aí, para essa tomada de decisão, é importantíssimo ter esse indicador energético, a empresa precisa medir, né, alguns indicadores, ela precisa monitorar o consumo, né? E aí, com essas informações, o empresário vai ter condições de priorizar quais são as opções que vão trazer os maiores ganhos, né, os maiores benefícios para a indústria, tá? Então, a gente entra aqui no conceito de diagnóstico energético, né? Então, como é que a empresa ela vai conseguir levantar essas informações? Como é que ela vai conseguir fazer esse acompanhamento do seu processo? Então, o diagnóstico, ele é o ponto de partida, né? Por isso que ele é o primeiro passo aí do programa. Então, esse diagnóstico ele vai servir para quê? Para quantificar quais são os consumos energéticos que a empresa possui, para inspecionar, né, as instalações, identificar oportunidades, avaliar os seus processos e definir, né, ao final desse diagnóstico, quais são as prioridades, né, das ações que serão realizadas ou indicadas, né, de acordo com uma viabilidade técnica e econômica, né? Porque às vezes existe um potencial muito grande técnico, mas quando você vai ver ali para a questão financeira, para a questão econômica, isso pode não ser a mesma prioridade. Por isso que todas as análises do diagnóstico energético, eles são feitos baseado nessas premissas, tá? Aí a gente, para realizar esse diagnóstico energético, a gente executa inicialmente um pré-diagnóstico, né? Esse pré-diagnóstico, ele dura um dia no máximo, né? A gente faz uma visita na empresa para identificar se a empresa é elegível ao programa Potencialize. Depois, se a empresa for elegível e ela quiser seguir ao programa, esse diagnóstico ele dura aí de 3 a 4 meses. Tá? Dentro do programa Potencialize, a gente está falando em 116 horas, mas é importantíssimo que um diagnóstico energético ele seja realizado para que sejam mapeadas as oportunidades e priorizadas de acordo com cada situação. Tá? E uma implementação, para vocês terem uma ideia, ela dura aí em torno, aí, no valor médio, de 6 meses. Tá? Tem situações que podem durar um pouco mais, 8 meses, né? Mas em média dura 6 meses. A gente está falando aqui de um processo, né, que inclui a questão da medição e verificação. Para quem não sabe o que é isso, basicamente assim,
Antes da gente fazer a intervenção, a gente precisa fazer uma medição inicial para ter um parâmetro de comparação, e depois que a intervenção ela foi feita, a gente faz uma nova medição para ver se a economia prevista ela foi obtida, tá? Então, todo esse processo ele vai durar aí em torno de um ano e meio, para a gente poder estar implementando todas essas possibilidades, né? O diagnóstico, a implementação e a medição e a verificação da economia. Né? Então, e o programa Potencialize, ele traz exatamente essa solução, né, com todas as etapas previstas dentro das etapas da jornada, né, dentro do programa Potencialize. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho aí das tecnologias, né, do setor agora. Então, quando a gente vai aqui para falar um pouquinho sobre o consumo de energia no Brasil, a gente vê aqui a distribuição por segmento, né? Então, a gente percebe aqui que o maior consumidor de energia no Brasil é o setor de transporte. Ele representa 32,5%. Em segundo lugar, estamos com as indústrias, né? Elas representam 32,3% do consumo de energia no nosso país, né? Em terceiro lugar, aí as residências. Então, por isso que esse programa ele é direcionado para a indústria. Por quê? Porque a indústria ela precisa desse apoio para poder estar identificando as oportunidades, para poder estar implementando essas ações. Então, por isso que a gente prioriza, né, nesse programa o atendimento à indústria. Tá? E quando a gente vem aqui para essa outra informação aqui desse gráfico, a gente pode perceber que a eletricidade, né, na questão industrial, ele é o principal fonte de energia para atendimento, né? Então, a gente tem aqui 21% da energia que as indústrias consomem vem da eletricidade. Tá? A gente tem aqui alguns cenários, né, de outros tipos de energia, mas quando a gente vai para o segmento de plástico, a gente percebe que, na sua grande maioria, realmente é a eletricidade o principal uso significativo de energia que a gente tem. Tá? E aí, quando a gente vai com relação aos subsetores, né, a gente vai fazer uma distribuição de subsetores, o setor do plástico ele está na sexta posição. Tá? Então, aqui o principal consumidor é o setor metalúrgico, produtos alimentícios, setor químico, produtos não metálicos, de extração de minerais metálicos. Em sexto lugar, que é o foco hoje aqui da nossa apresentação, é o setor plástico. Então, por isso, a importância da gente estar abordando esse projeto, né, esse programa que é o programa Potencialize, como uma ótima oportunidade para o segmento, porque ele é o sexto maior consumidor de eletricidade do nosso país, tá? É o sexto maior consumidor de energia do nosso país. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as principais medidas de eficiência energética no setor, né? Aqui a gente tem até um pouco mais de ampliação, no setor plástico e borracha, né? Quando a gente vai avaliar esse setor, as principais medidas estão principalmente em sistemas de ar comprimido, tá? Então, medidas de eficiência energética em ar comprimido, e também na parte de sistemas térmicos, tá? Quando a gente fala de sistemas de ar comprimido, a gente tem aí a questão da mitigação de vazamentos, né? Então, poxa, vazamento é uma luta diária da indústria, né? Porque é um processo que tem muito desgaste de tubulação, de conexões, né, dos seus dispositivos. Então, não é incomum, né, por vezes, você, quando vai fazer uma visita à fábrica, né, quando a gente vai fazendo esses pré-diagnósticos, a gente identifica muitos pontos de vazamento. E esse também é um ponto que é identificado no nosso diagnóstico, tá? A gente também faz uma análise de redução da pressão de fornecimento do sistema, tá? A gente também faz aí a avaliação de possibilidade de instalar válvulas reguladoras de pressão, né? Porque às vezes a empresa ela vai crescendo, né, com o passar do tempo, e às vezes ela precisa instalar uma nova máquina aqui num novo setor, e aí puxa lá faz a extensão, né, de uma linha de ar comprimido que tinha ali próximo, e aí, às vezes, por vezes, não se instala lá uma válvula reguladora de pressão, não se tem o devido cuidado com as boas práticas, né, com a tubulação, para evitar, por exemplo, o acúmulo de líquido, né, de água, de umidade na tubulação. Então, tem uma série de cuidados que precisam ser tomadas, né, e quando você está fazendo uma linha do zero, né, esse projeto, ele normalmente ele é considerado essas questões, mas quando você vai fazendo ampliações, por vezes as empresas acabam deixando esses cuidados de lado,
né? Uma outra questão é uma revisão das lógicas de controle, né? Porque as empresas possuem 2, 3 equipamentos, né? 3 compressores, e às vezes você consegue estar priorizando alguns dos equipamentos que são mais eficientes, né? E principalmente, eu diria, né? Essa questão também que é muito utilizada nas empresas, a instalação de bicos, né? Porque para limitar a saída de ar, né? Porque ainda se usa muito para fazer limpeza de máquina, de processos, né? E aí, por vezes, você não tem válvulas reguladoras de pressão, você não tem bicos que limitam a saída do ar, né? E de uma maneira equivocada aí. Quando a gente vai para o sistema térmico, a gente costuma até dizer que é um dos pontos chaves do programa. O sistema térmico, ele traz um grande benefício com relação ao impacto na emissão de gases de efeito estufa, né? Então, a gente está falando aqui desde fazer uma parametrização adequada dos sistemas de controle, né, que precisam aí geralmente funcionar em malha fechada, né? Que ainda existem muitos sistemas que tem lá uma resistência que fica ligada, né? E não se faz o controle da temperatura, né? Ou outra fonte de calor, né? A redução de vazamentos, né? Então, existem muitas situações de problemas de isolação, né? Em fornos, em tubulações de distribuição de vapor, em linhas de vapor, né? Então, acaba ali por algum motivo tirando aquela isolação e não se restabelece na hora que a manutenção é feita, né? E ali é um ponto de desperdício de energia, né? O próprio forno, o próprio sistema ali de aquecimento, ele tem partes que ficam expostas, né? Principalmente as portas, a parte de vedação, de acesso à máquina, ali tem muitos pontos de desperdício, né? E aí a gente recomenda, identifica essas oportunidades, né? E consegue, por meio disso, estabelecer estratégias para poder melhorar o consumo, né? Diminuir o consumo e eficientizar o processo da empresa, né? Aqui também a questão de máquinas vulcanizadoras mais eficientes, né, que realizam um serviço em menor tempo. Então, a gente está falando aqui de 2 benefícios, né? Um benefício que é a redução do custo da energia e o outro que é o aumento de produtividade, o ganho da produtividade, né? Então, em muitos casos, é possível obter esse benefício associado, né? Esse benefício associado que traz grande retorno para a empresa, tá? E aí, quando a empresa ela vai tomar essa decisão, né? Poxa, fizemos um diagnóstico, identificamos essas oportunidades, né? Mas e aí, eu faço ou não faço, né? O empresário fica naquela situação, né? Eu devo investir na compra de um equipamento, de um motor, de um forno que vai reduzir o meu consumo, melhorar o isolamento térmico do meu processo, ou eu devo investir numa nova linha para poder aumentar minha produção? Então, essa tomada de decisão, ela é apresentada, né, no diagnóstico que é realizado pelo Senai, aí dentro do programa Potencialize, com uma análise não somente técnica, tá? Normalmente, a análise técnica ela é muito explorada, até pela própria empresa, mas o Senai também traz uma análise financeira, né? No mínimo, a gente trabalha ali com o payback, com o AVPL e com o TIR, né? Então, por quê? Com base nisso, o empresário ele vai ter condições, né, para estar avaliando realmente essa oportunidade, né? E a gente vai estar identificando quais são essas melhores oportunidades e apresentando de maneira satisfatória para a empresa. Tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Motor, gente. Motor é um caso clássico, né? Quando a gente fala aqui do setor de plástico, a gente tem aí, por exemplo, muito uso de injetoras, né? E aí, esses motores, como é que funciona? Normalmente a empresa faz a aquisição do equipamento e toda vez que esse equipamento ele queima, né, a empresa ela faz o quê? Ela avalia o custo para trocar o equipamento, ela avalia o custo para rebobinar esse equipamento e normalmente ela acaba optando em rebobinar. Por quê? Porque de maneira inicial, a primeira análise, é mais barato rebobinar o motor do que substituí-lo. Mas aqui que entra um ponto importantíssimo. Quando vai se fazer uma análise de uma oportunidade de eficiência energética, não pode se avaliar simplesmente o custo direto da aquisição do equipamento. Você tem que analisar a questão também da vida útil daquele equipamento. Então, quando a gente pega o motor ele tem uma vida média, aí, uma vida útil média de 20 anos, para vocês terem uma ideia. E aí, quando a gente vai olhar o custo que a gente tem com a aquisição de um motor, né, a aquisição, manutenção, e a energia que a gente aplica para ele poder funcionar, a energia representa 96% do consumo desse motor. E aí a gente avalia
a tomada de decisão, se eu vou rebobinar esse motor ou se eu vou comprar um novo, eu avalio simplesmente o custo de aquisição, que é 2,5% do custo que eu tenho com aquele motor. Então, é importantíssimo fazer uma análise mais ampla, ou seja, considerar também a energia, né, para a utilização desse equipamento em toda a sua vida útil. A manutenção é um outro ponto, né? Então, no motor, a gente fala que 2,5% eu vou gastar para fazer aquisição, 1,5% eu vou fazer manutenção desse motor e 96% vai ser com energia injetada para ele poder funcionar. E aí, aqui um caso, por exemplo, de um motor de 20 CVs, que estava trabalhando numa empresa, né? Esse motor ele operava 3.600 horas por ano, e a gente vê uma diferença aqui considerável no motor original, né, que estava instalado na máquina, de 90,2%, e de um motor rebobinado, que estava com 86%. Isso foi medido, tá? Sem considerar ainda que eu teria a oportunidade de colocar um motor novo, né? E esse motor novo, ele teria aqui um rendimento hoje, que a gente encontra no mercado, motores com 93%, 94%, até 95% de rendimento. Tá? Então, só nessa consideração aqui do motor rebobinado por um motor original, a gente já está falando aqui de uma porcentagem de economia de quase 23%. A gente está falando aqui de R$8.000 por ano em um motor de 20 CV. Tá? Que dá um payback aqui de 1,9, né? 1,9 anos. Então, é uma oportunidade muito bacana, tá? E motor é um ponto que é muito crítico, né? Porque um dos principais consumidores da indústria são os motores, né? E aí tem nas empresas uma grande quantidade de motores, né? Aqui a gente está falando que quanto maior for o uso desse motor, né? Ou seja, o motor que trabalha 12 horas por dia, o motor que trabalha 18 horas, 20 horas por dia, né? E a potência, né? Quanto maior for a potência. E outro ponto que é importantíssimo é considerar a questão da idade desse motor. Há quanto tempo que essa máquina está instalada? Essa máquina está instalada há mais de 10 anos. Então, ali existe, com certeza, um potencial para melhorar, para otimizar o consumo daquela máquina, considerando um motor novo, tá? E isso, em muitos casos, a gente consegue fazer esse payback, né, o retorno do investimento em menos de 2 anos, em alguns casos até em 1 ano, tá? Porque tem motores aí que rodam 24 horas por dia, e esses são os melhores motores para a gente fazer ações de eficiência energética. Uma outra situação que eu gosto de comentar aqui, que eu até citei anteriormente, é o sistema de ar comprimido. Tá? Essa empresa, ela estava com 3 equipamentos instalados na sua planta, e eles trabalhavam com 2 máquinas, né, com 2 compressores, em função de manter um equipamento sempre de reserva. E aí o que acontece? Ele usava de maneira aleatória, né? Eu vou colocar esse motor aqui primeiro, depois eu vou colocar o outro. Quando a gente fez uma análise de placa desses 3 compressores, a gente percebeu que existia uma diferença muito grande de eficiência entre eles. Tá? Sem contar ainda as oportunidades de vazamento que são identificadas nas empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, um furo de 1 milímetro, um furinho de 1 milímetro, ele gera, em média, um custo por ano de R$450. Agora, imagina quantos furos que existem nas tubulações da sua empresa. Tá? Então, a gente costuma dizer que, às vezes, só com a detecção dos vazamentos, a gente já consegue custear, né? Já consegue equiparar aí o custo que vai ter com a contrapartida da empresa no programa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, esse ponto aqui dos vazamentos é um ponto-chave, né? E sem considerar o potencial com a troca do equipamento, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, tinha um potencial de 13%, né, de economia só com a priorização do equipamento. Então, eu vou priorizar sempre o equipamento que é mais eficiente. E só com essa priorização tinha 13% de economia, né? Então, só para vocês terem uma ideia. E aqui, claro, trabalhar com a temperatura de captação do ar, trabalhar com a pressão da linha, né? Então, é um outro motivo que faz com que as empresas aumentem a pressão da sua linha. Tem tanto vazamento que nos pontos mais distantes da fábrica, a pressão não chega de maneira satisfatória. E aí, qual que é a ação mais fácil? Vou aumentar a pressão do meu sistema. Só que isso, você está prejudicando o quê? Você está forçando o seu compressor e você ainda está desperdiçando mais recursos nos pontos de vazamento. Então, a gente também trabalha
equalização dessas pressões, na adequação, posteriormente aí a adequação, né, dos vazamentos identificados. Tá? Esse gráfico, ele é muito estratégico, né? Porque ele demonstra a forma como o diagnóstico ele vai ser apresentado para a empresa. Tá? Então, aqui fica muito claro, o gráfico da esquerda, que é o gráfico que está em azul, é o custo anual de energia corrigido de uma empresa ao longo de 15 anos aí, com relação a uma empresa que não fez, né, não implementou um projeto de eficiência energética. Então, o que acontece? Ano após ano, o custo de energia só vai aumentando, em função principalmente aí da correção, né, dos preços da energia. Quando eu vou para o gráfico da direita, é esse que tem destacado em uma parte das barras em verde e em vermelho, ele mostra a mesma empresa que implementou as ações de eficiência energética. Então, essa parte em verde é exatamente o que a gente chama de a energia evitada. Então, a empresa ela implementou a ação de eficiência energética, o que está destacado em verde é exatamente a energia evitada. Como ele trocou o motor, como ele trocou o forno, como ele refez o isolamento das tubulações, ele conseguiu reduzir a quantidade de energia necessária para o funcionamento dele ao longo do tempo. E a parte em vermelho, né, que está destacado aí, vale a pena destacar, é exatamente a amortização do financiamento. Tá? Então, a gente fica evidente aqui que nos primeiros anos, né, e a gente está falando aqui que geralmente esses equipamentos têm vida útil aí de 10, 15, até 20 anos. Então, a gente está colocando aqui numa situação bem conservadora de 15 anos. Nos primeiros 5 anos, a gente já tem a amortização do investimento que foi feito com a ação de eficiência energética identificada. Então, assim, fica claro aqui, evidente, a importância da empresa. Primeiro, identificar as ações de eficiência energética e depois, na sequência, implementar essas ações de eficiência energética conforme identificado no diagnóstico. Tá? Aqui a gente vai falar agora, esclarecer como que é o fluxo, né? Quais são as etapas do programa Potencialize, tá? Então, a gente tem aqui as etapas do programa, né? Então, vou colocar aqui as 3 primeiras etapas. A primeira parte, a empresa ela vai se inscrever no programa. Então, a gente está aqui fazendo a divulgação, né, para o setor do plástico. Então, com essa informação, a empresa ela consegue se inscrever no programa, que é no site. Após isso, é feita uma análise de elegibilidade, né? O que é essa análise de elegibilidade? A gente vai verificar se a empresa ela tem o KINA industrial, a empresa se ela tem atende faturamento de até 300 milhões. Então, sempre lembrando que a gente trabalha sempre com exercício anterior. Então, vai ser solicitado uma declaração de porte da empresa, né, que normalmente é feita pelo contador, e a empresa ela vai ter que informar ali em qual faixa de faturamento que ela está. Tá? Ela vai ter que evidenciar que ela está dentro daquela faixa de faturamento. E aí, com base nisso, a gente, e o número de funcionários é a mesma coisa. Com base nisso, a gente agenda depois que a empresa ela cumpriu todos os pré-requisitos, né, a gente agenda uma visita de um especialista do Senai até a sua planta fabril. Tá? Essa visita não tem custo, ela é gratuita, e vale a pena destacar que existe um terceiro ponto que é importantíssimo para essa sustentabilidade do programa, que é a despesa média mensal com energia, que tem que estar ali, no mínimo, ou por volta de R$10 mil. Tá? Eu vou explicar por quê. Se a empresa ela tiver uma despesa com energia, né? Quando a gente fala com energia, a conta de energia elétrica, a conta de gás, né? Ela usa lenha lá no seu processo para poder gerar calor. Então, toda essa despesa que ela tem que estar no mínimo aí essa despesa tem que ser de R$10 mil mensais, tá? Porque se a despesa for menor que R$10 mil, a gente não vai encontrar sustentabilidade para a questão financeira, né, do retorno do projeto. Então, eu vou ter lá as ações que eu vou propor. Quando a gente vai ver o tempo de retorno daquele investimento, ele vai ficar muito longo. Por quê? Porque a empresa tem lá uma despesa mensal de R$2, R$3 mil. Tá? Então, é importantíssimo destacar esse terceiro critério, que é o quê? O custo médio mensal de energia de R$10 mil. Tá? Com base nisso,
a gente vai informar para a empresa, ó, empresa, sua empresa, ela é elegível ao programa Potencialize. E aí, às vezes, algumas empresas, elas ficam surpresas, né? Porque o nosso especialista, ele vai na indústria e se, por um acaso, a gente chega lá e a gente não encontra oportunidades que sejam significativas, o Senai, ele vai ser muito transparente nisso. Ele vai chegar e vai falar à empresa, parabéns, o seu processo está muito bom e nós não identificamos oportunidades que sejam satisfatórias aí para aderir o programa ao Potencialize. Então, é uma situação muito transparente. A gente vai tentar identificar, claro, com certeza, essas possibilidades, mas se por um acaso não for identificado, a gente vai informar isso para a empresa e vai falar, infelizmente, a empresa não vai poder participar do programa porque não vai fazer sentido. Tá? Então, o que a gente costuma dizer é, na dúvida, será que meu processo é eficiente? Será que não é? Se inscreva, porque a gente vai fazer a análise de elegibilidade, vai fazer a visita, e aí vocês vão ter esse relatório inicial, que a gente chama, né? Que é fruto do pré-diagnóstico, que a empresa vai receber com as principais oportunidades identificadas. Tá? Então, se a empresa foi identificado essas oportunidades nessa visita, a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa é o diagnóstico em si. O que é o diagnóstico? O que a gente já explicou aqui. Durante 116 horas, o nosso especialista, juntamente aí com uma equipe, né, porque não é só uma pessoa que faz esse trabalho, né, é uma equipe, eles vão identificar, né, dentro das metodologias, quais são as oportunidades mais viáveis, qual que é o investimento necessário, qual que é o retorno desse investimento, qual que é a economia a mitigação de CO2 daquela ação. Então, ao longo dessas 116 horas, a gente vai fazer toda a análise técnica e financeira, as medições necessárias para subsidiar essa análise. Então, tudo isso vai compor o relatório final que vai ser apresentado na conclusão da etapa 3, que é o diagnóstico energético. Esse diagnóstico, essas 116 horas, elas são subsidiadas pelo programa, ou seja, o Potencialize, ele arca com 60% do custo desse trabalho, tá? E 40% é o que a gente chama de contrapartida da empresa. Essa contrapartida, ela é feita, ela pode ser paga, né, em até 12 parcelas de R$ 924,13. Tá? E aí é importante, porque às vezes a empresa fala assim, poxa, eu não estou com recursos no momento para começar a pagar nos primeiros meses do trabalho. Não tem problema, a gente pode estar colocando ali uma carência de 6 meses para que a empresa consiga, comece a pagar, por exemplo, a primeira parcela. Tá? Então, são formas que o Senai tem de estar ajudando a empresa nesse sentido, né? Fora esse subsídio, né, que 60% do custo é arcado pelo programa. Então, fora essa excelente oportunidade que a gente já encontra aí no programa. Aí nós temos a etapa 4 e 5, tá? Que é o quê? Nada mais é do que esse trabalho concluído, ele vai passar por uma validação técnica, né? E independente, né? Para se cercar ali de todas as situações necessárias para que a gente tenha sucesso na implementação do projeto, e aí depois ele vai ser submetido ao financiamento, né? Então, aqui é o momento onde a empresa ela tem a possibilidade de decidir se ela quer seguir ou não com a etapa de implementação. Tá? É claro que todo o trabalho é feito para demonstrar para o empresário quais são essas oportunidades, os ganhos, né? Mas se por um acaso a empresa falar assim, não, eu não vou seguir com a implementação, não vou seguir com o financiamento, isso é uma opção, não é uma obrigação, porque às vezes a empresa pode achar que, se eu entrei no programa, eu sou obrigado a implementar. Não. Ela precisa cumprir a etapa que ela está inserida. A etapa 3 do diagnóstico, a gente faz a finalização da etapa 3. Após a finalização da etapa 3, a empresa vai decidir, quer implementar sim ou não. Se ela quiser implementar, a gente vai seguir para o financiamento, tá? E esse financiamento, inclusive, né, após a aprovação do financiamento, a gente vai ter o processo de implementação do projeto. Tá? Vale a pena destacar
que essas exigências, né, das instituições financeiras, né, aqui, por exemplo, citando o Desenvolve São Paulo, elas são diminuídas, essas necessidades, né, de garantias, em função do valor, né, depositado, né, no Desenvolve São Paulo, para poder exatamente facilitar o acesso ao crédito, esse fundo garantidor. Então, esse fundo garantidor de 8 milhões de euros, depositado no Desenvolve São Paulo, ele serve exatamente para diminuir as exigências de garantia da empresa. Vale a pena destacar que o programa, a gente não tem como garantir, claro que a empresa ela vai ter acesso ao financiamento. A gente tem percebido um grande número de aprovações, mas isso vai passar também por uma análise financeira da empresa, né? Então, acho que vale a pena a gente destacar isso também, né? A empresa ela vai ser analisada não só pelo Desenvolve São Paulo, mas a gente submete até outros bancos para que a gente encontre qual é a melhor taxa de juros para a empresa. Quem vai decidir sempre é a empresa. Não é o Senai que decide, não é a GIZ. Quem vai optar pelo financiamento A, B ou C vai ser a indústria, tá? Se ela tiver, claro, a intenção disso. E vale a pena destacar que na implementação do projeto, é algo que foi aí muito necessário na etapa nesse programa Potencialize, porque o Senai já faz diagnóstico energético nas empresas há mais de 10 anos, né? E a gente, antes desse programa, a gente identificava as oportunidades, a gente apresentava para o empresário ficava, nossa, maravilhado com os resultados, e a gente voltava na empresa lá depois de 1 ano, depois de 2 anos, para ver como é que estava lá o resultado, né, se estava tudo bem, e o empresário, por vezes, a gente chegava lá na empresa e o empresário falava assim, ó, não foi implementado nada, nenhuma das ações não foi feita. Por isso que o programa Potencialize, a gente colocou o acompanhamento das ações. Então, hoje o Senai não deixa a cargo da empresa, né? Antes a gente apresentava a oportunidade e a empresa que se responsabilizava por implementar. Hoje, nesse programa, existe uma etapa a gente chama de acompanhamento da implementação. Esse acompanhamento da implementação, ele é fundamental, por quê? Porque a gente vai ajudar a empresa a identificar um fornecedor adequado, e vale a pena destacar aqui, o programa Potencialize já conta com um banco de fornecedores cadastrados em diversas tecnologias. A gente vai apoiar a empresa para verificar se o equipamento que o fornecedor está entregando, se está aderente ao projeto que foi especificado, né? A especificação que foi feita no diagnóstico. A gente vai ajudar a empresa a verificar se a instalação que o fornecedor está executando atende, né, está dentro dos padrões de qualidade. E o mais importante é, no final, a gente vai fazer uma medição para verificar e comparar com a medição inicial, para ver se realmente está atendendo lá o que foi previsto no diagnóstico. Tá? Então, esse é o fluxo do programa Potencialize, tá? Com as 6 etapas, né? Eu diria destacar em 2 aqui, que é a etapa 3, que é a etapa de diagnóstico, né? Que tem uma contrapartida da empresa, e a etapa 6, que é a implementação, que também tem uma contrapartida, mas ela já é incluso esse custo das 40 horas no custo do financiamento. Tá? Então, é importante destacar essas duas situações. Tá? Aqui vale a pena destacar também que o subsídio ele é limitado. Por quê? Existe um recurso que a Nama Facility disponibilizou para a realização desses 1.000 diagnósticos. Então, é importante destacar porque a sua empresa ela deve se inscrever o mais rápido possível, né? Porque vocês já viram lá que tem mais de 850 empresas inscritas, né? Hoje, executando 189 diagnósticos. Se metade dessas empresas que estão em análise, que se inscreveram, converter para um diagnóstico, a gente já vai ter um número expressivo ali e vai ter uma quantidade limitada que vai estar sobrando. Então, por isso que a gente diz para a empresa, aproveite o quanto antes, se inscreva no programa para você não perder a oportunidade. Tá? E finalizando aqui o Fundo Garantidor, a gente trabalha com, hoje, um exemplo do Desenvolve São Paulo. Tá? O Desenvolve São Paulo, a gente tem ali um prazo de 120 meses,
para poder estar pagando, né, esse financiamento, com uma carência de 36 meses, né, e uma taxa de juros aí de 0,53 ao mês acrescido do Selic, só para vocês terem uma noção aí, porque não é só o Desenvolve SP, nós temos outros bancos também que fazem esse financiamento, por exemplo, como o Santander, o BTG Pactual, que a gente está fazendo o processo de credenciamento, né? E aí a ideia é desenvolver, inclusive, um ecossistema para criar uma concorrência entre as instituições financeiras e sempre a gente está apresentando para a empresa as melhores taxas de juros possíveis. Tá? Aqui, para finalizar, também não quero extrapolar o tempo, né? A gente tem aqui o QR Code, né? E o link do programa, né? O site, que é programapotencialize.com.br. A empresa aproveite essa oportunidade, não perca a chance de se inscrever. No mínimo, você vai ter ali uma análise inicial que é gratuita e você vai ter um levantamento aí inicial do que pode ser feito e realizar o diagnóstico. Acho que é importantíssimo para que a empresa a cada dia mais consiga obter competitividade, um posicionamento adequado com relação a questões ambientais. Tá? Isso é importantíssimo. Então, agradeço a oportunidade, tá? E devolvo a palavra aí para a Carol, que está conduzindo aí a apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Ulisses, pela sua apresentação, pelas informações. Pessoal, lembrando que o chat está aberto, quem quiser colocar as perguntas, pode ir inserindo que a gente vai responder depois. Agora eu gostaria de convidar a empresa que está aqui para contar um pouquinho de vocês, a experiência dela, que é a Haustene Poliuretanos. A gente está com o diretor-geral, Paulo Tesa, e também com o mecânico de manutenção e projetista, César Oliveira. Eles vão contar um pouquinho sobre a importância, né, como que eles enxergam essa questão da eficiência energética e como é que está sendo a experiência de participar do programa Potencialize. Carol, Paulo e tudo César, bem? tudo bom? Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos, tá? Queria agradecer primeiro a toda a equipe aí do Potencialize pela oportunidade e falar um pouquinho da Haustene. A Haustene é uma empresa que trabalha com poliuretano elastomérico. Nós estamos no ABC Paulista, né? Próximo a São Paulo, e a gente sentiu há muito tempo, a gente vem sentindo essa necessidade de uma análise de eficiência energética na empresa, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente enxerga que cerca de 4% do nosso custo, 4% do custo final do nosso produto é em energia elétrica, né? Então, a gente já vem fazendo um trabalho há um tempo, só que sem muita base, né, César? Sempre apanhando, como que a gente vai fazer esse trabalho, fazer esse levantamento? Nós trabalhamos com muitas estufas, reatores, né? E pintou essa oportunidade de fazer esse trabalho junto com o Potencialize, tá? Através do Senai. Nós nos inscrevemos, fizemos esse pré-diagnóstico de um dia, e fomos elegíveis aí para fazer esse diagnóstico e tocamos o programa. Então, hoje a gente está nessa fase de diagnóstico, nós finalizamos essa fase do diagnóstico, né? Uma fase bem bacana, nós tivemos um relatório completo aí de todas as nossos potenciais de economia. Nós enxergamos aí uma possibilidade de redução de gasto em energia elétrica, de uma redução, deixa eu até ver, foi mais ou menos de R$156 mil por ano, tá? Com um investimento aí aproximado de R$583 mil. Então, nisso a gente enxergou um retorno de 3,7 anos, fora a redução de 29 toneladas por ano de CO2 na atmosfera, né? Então, nós enxergamos, dentro desse escopo geral dessa análise, a gente viu um belo de um potencial de ganho econômico, além da parte do CO2, né? Então, até o César quiser comentar um pouquinho, né, esse trabalho que ele tocou esse trabalho, ficou de frente a esse trabalho junto ao especialista, né? Isso, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, pessoal do Potencialize, a Haustene, pelo Paulo. Bom, foi um trabalho que nós já havíamos enxergado isso na Haustene, que nós tínhamos um ganho energético, né? Porém, a gente não estava sabendo contabilizar isso em dados e recursos financeiros, mas sendo mais específico. E para a gente trabalhar o nosso processo, é basicamente quase todo térmico, a gente analisava e olhava muito que o nosso ganho seria em reatores, em estufas, que é o que a gente utiliza no processo. E para nossa surpresa, quando começamos o pré-diagnóstico, começamos a destrinchar o projeto, começamos a enxergar
outros pontos de melhorias, outros pontos de ganhos, foi quando que nós enxergamos que o compressor ele tinha um peso significativo em todo esse consumo de energia, né? Como o Ulisses comentou nos slides anteriores. E a gente estava tendo essa perca não só realmente em bicos diários, né? Específicos em bancadas para desmolde de peça, até mesmo soprador de ar ali, mas também na gestão do compressor. Então, hoje nós temos aqui 2 compressores e um de 15 CV, outro de 50 CV, e com esses compressores nós estávamos utilizando somente o de 50 CV. E com análise do Potencializer, do especialista que veio aqui até, que foi o Eros, né? E a gente conseguiu enxergar que somente o compressor de 15 CV atendia praticamente a fábrica toda. E esse de 50 CV a gente estava utilizando praticamente para um processo que nós temos hoje aqui interno. Então, como boas práticas aí, a gente já melhoramos essa gestão de uso do compressor, né? Hoje a gente utiliza os compressores de formas diferentes, dependendo da aplicação, do momento de produção que a gente está, a gente coloca ele em operação. E, paralelo a isso, nós já estamos começando a contabilizar financeiramente mesmo, fazendo um balanço de quanto que a gente está produzindo no mês em toneladas de material processado com o que a gente gastou de energia. Então, assim, foram boas práticas que nós enxergamos e já estamos colocando em prática, né? Questões de bicos diários que estavam com vazamentos, nós já também estamos tomando algumas ações, mas, assim, o programa, ele veio, abriu a nossa mente, principalmente questão técnica, muito, né? Até agradeço ao especialista Eros, não sei se ele está no webinar, mas foi um rapaz que veio, ele trouxe coisas novas para a gente, ajudou a gente não só na parte de eficiência energética, mas em algumas outras partes de processo, tá? Então, assim, foi de grande valia, e para as empresas que pretendem entrar, pode ter certeza que vai ter muitos ganhos, tá? Eu volto a palavra agora para o Paulo, fica à vontade, Paulo. E assim, complementando esse diagnóstico, né, ele foi feito aproximadamente em 4, 5 meses, que nós tivemos no final do ano agora, mas foi um relatório muito completo, e com esse relatório ele nos dá base para tomar decisões, né? Então, justamente né, essa parte térmica, hoje nós temos muitas estufas, então era onde nós tínhamos muitas dúvidas, né? Falou, pô, a gente faz uma mudança de estufa, faz um retrofit ou troca por uma estufa nova, então com isso nós conseguimos trilhar um caminho, né? Trilhar um caminho para poder. Então, assim, a gente está só agora tá nessa parte financeira, de análise financeira, mas a ideia é tocar esse programa até o final agora. Então, tem mais uns meses para frente aí para começar a sentir essa redução, né? Eu acho que é o que pega para todo mundo que está aí, né? Encontrar caminhos de melhorias de custo e também né, dessa parte de eficiência energética, né? Eu acho que é isso, Carol. Acho que no escopo geral é isso aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. A Obrigado, gente que pessoal. agradece, Paulo e César, muito bom ter vocês aqui falando, né? Porque é diferente quando a gente tem uma empresa que participou, né? Que está tendo uma experiência e pode compartilhar essa vivência, né? Com outras empresas, Sim. ainda mais do mesmo segmento. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai entrar na última fase, gente, que no fim a gente acabou extrapolando um pouquinho o tempo, mas quem tiver interesse de ficar, nós vamos ficar aqui para esclarecer, para responder essas perguntas. Eu vou começar aqui, tem uma pergunta aqui sobre a House 10. Acho que talvez o Marco possa responder pode ajudar nessa questão. Entendi que no médio e longo prazo, a indústria de vocês vai ter uma economia, mas e os custos imediatos? Esse primeiro momento foi pesado de alguma forma para as finanças da empresa? Então, na verdade, nesse primeiro momento, o único desembolso que nós fizemos foram aquelas parcelas, né, essas 12 parcelas, e agora a gente está justamente finalizamos essa avaliação e a gente está aguardando o financiamento, né? Então, como existe uma carência ainda, o desembolso até o momento ele foi praticamente zero, é muito baixo. Então, nós não tivemos custos iniciais. Agora sim, vindo essa questão do financiamento, análise de taxa de juros, esse tempo de 36 meses para iniciar o projeto, a gente entende que vai ser de grande valia esse projeto aí. Bacana. Vou pegar aqui, continuando, uma pergunta, continua o mesmo tema, do Rogério Zampoli. Deste valor de diagnóstico, 12 vezes, né? Dá um total de 11 mil.
Então, 60% desse valor será para a Potencialize e os 40% restantes serão para a parte da empresa? Eu acho Ulisses que ou Mário? Ulisses. a dúvida dele é até mais com vocês. Ele está com dúvida se este valor já é o total, mas eu acredito que não, né? Esse valor já é os 40%, né? Isso, se a Carol me permitir esclarecer, Claro. então, reforçando, né, o diagnóstico ele tem 116 horas, tá? E dessas 116 horas, a empresa, a contrapartida dela são 40%, tá? E os 40% são as 12 parcelas de R$ 972, tá? Então, é exatamente o valor que a empresa vai precisar pagar. O outro restante já é subsidiado pelo programa Potencialize. Então ficou claro, então, Ulisses, R$ 11.000 e então o custo da empresa mesmo, né? Está no mudo, Ulisses. Perdão. É o custo do diagnóstico. Então, para a etapa do diagnóstico, para a gente realizar o diagnóstico, é o custo que a empresa vai ter. Aí, claro, aí vem depois quais são a lista de oportunidades, né? A Haustene até comentou aí, a Haustene foi um projeto na ordem de R$ 550 mil. Para vocês terem uma ideia, o ticket médio do programa Potencialize é um ticket médio de R$ 1 milhão. Por que esse ticket médio de R$ 1 milhão? Para poder chegar naquela nossa meta de redução de CO2. Para vocês terem uma ideia, tem projetos que vão ser maiores, 1,5 milhão, né, 2 milhões, e tem projetos menores, de 500 mil, 600 mil, tá? Mas só para vocês terem uma noção, aí é esse valor que vai para financiamento. Ok, então. Obrigado, Ulisses. Ainda sobre essa questão de financiamento, como funciona a exigência com garantia reduzida? Como ocorre a definição da instituição financeira, se pelo Desenvolve SP ou pelo banco que é participante? Acho que essa pergunta eu consigo responder. Então, o Fundo Garantidor do Desenvolve SP, ele vai cobrir 90% do risco financeiro envolvido com a operação de crédito e, assim, também reduzir a exigência de garantia por 90%. Né? Digamos que a empresa, né, considerando aí a situação financeira da empresa e ela quer realizar um investimento de R$ 1 milhão, ou pegar um crédito de R$ 1 milhão, antes ela precisava, né, às vezes, apresentar garantias de 1,2 milhões de reais, né? E com o acesso ao fundo garantidor, essa exigência será reduzida por 90%. Em alguns casos, ela vai ser zerada, né? Caso, por exemplo, é possível para o restante da garantia que vai ser solicitada utilizar um equipamento do investimento, aí, nesse caso, a exigência de garantia é zero, tá? E, além disso, os bancos eles sempre fazem sua classificação de rating, né? E a esse rating também o custo de financiamento é vinculado. Com o fundo garantidor, todas as empresas elas sobem um degrau, né? Então, o fundo garantidor, a proteção desse fundo melhora a classificação de rating da empresa e, com isso, ela tem acesso a um juro mais baixo. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, Marcos. Nada. Obrigada. Quais são os fornecedores habilitados pelo Potencialize? Existe dentro do programa, né, um objetivo que é desenvolver um ecossistema, né, de eficiência energética no Brasil, né? E isso passa por uma rede de fornecedores, né? Por quê? Senão a gente faz todo um trabalho, levanta uma oportunidade, na hora que o fornecedor ele vai executar o projeto, ou ele não tem a capacidade financeira para executar, ou ele não tem a competência técnica. Então, existe no site do Potencialize um chamamento onde
cada fornecedor que tem interesse, ele pode submeter o credenciamento nas categorias que existem dentro do Potencialize. E aí, esse credenciamento, ele é analisado, a empresa ela precisa apresentar uma série de evidências, né, para que, após essa análise concluída, esse credenciamento seja realizado. Ou seja, o objetivo é ter o máximo de fornecedores, né, espalhados pelo estado de São Paulo nesse primeiro momento, né, mas nada impede também que seja um fornecedor de fora, mas assim, a ideia é estar desenvolvendo esse ecossistema, e aí essa lista, ela vai variando ao longo do tempo, conforme o fornecedor vai se inscrevendo e, lembrando, comprovando a sua capacidade para estar sendo credenciada. E esse critério, ele é bem rigoroso, tá? Porque para que não fique nenhuma situação de risco para a empresa, né? Sempre com o intuito de diminuir o risco para a empresa, né? E claro, para o Senai, para o programa Potencialize e para a GIZ, ok? Obrigada, Ulisses. Acho que respondemos aqui a questão do... tinha uma outra pergunta sobre esse tema do Santos. Acho que já está ok, né? E acho que são essas perguntas que nós temos. Alguém tem mais alguma? Aqui, quando inicia o cadastramento no portal, lá há informações adicionais, maior esclarecimento de qualquer dúvida que surja. Exato. Eu acho que são essas, comentou todas as dúvidas. Tem uma aqui sobre outro estado. A empresa que eu trabalho tem unidade em São Paulo e na Bahia. É possível implementar o programa nas duas unidades? O programa Potencialize, ele prevê a implementação das ações em plantas fabris que estejam localizadas no estado de São Paulo. Isso é uma regra, tá? Hoje o programa, ele tem atuação no estado de São Paulo. Então, a planta fabril, onde a gente vai implementar as ações, ela tem que estar localizada no estado, tá? Infelizmente, não podemos atender uma planta que esteja em outro estado, mas aí fica, com certeza, a quantidade de informações que está disponível no site do Potencialize, né? Tem uma série de manuais que a empresa ela pode se beneficiar para poder estar desenvolvendo ações, né, por meio de benchmark aí, nas plantas fabris em outros estados, ok? Obrigada, Ulisses. Bom, acho que nós respondemos todas as dúvidas. Se alguém tiver ainda mais alguma questão, pode entrar em contato com a gente por meio do e-mail do Potencialize, eu vou colocar aqui. E, por enquanto, então, eu vou agradecendo a participação de todos os convidados, a Raustene, Marco, Ulisses, e muito obrigada, gente. A gente fica aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um Muito abraço. obrigado, tchau, tchau, uma boa Obrigada, tarde. pessoal. Tchau, Boa tarde. tchau. Muito obrigado, Tarde. ótima tarde. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.